Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O escritor desta série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje, meus irmãos, na lição de número 6, que traz por título A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? Nesta lição, meus irmãos, nós faremos um estudo da chamada Teologia de Elifaz, a teologia ou os argumentos que este pseudo-amigo de Jó se utilizou para confrontar o patriarca de Uz. O texto áureo da lição nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 4, versículos 7 e 8, e nos diz: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Já para a verdade prática nós temos: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Para a leitura bíblica em classe, nós temos 3 textos. O primeiro deles, no livro de Jó, no capítulo 4, versículos 1 ao 8. O segundo texto, no mesmo livro de Jó, agora no capítulo 15, versículos de 1 ao 4. E no terceiro texto, ainda no livro de Jó, capítulo 22, versículos de 1 a 5. Acompanhe a leitura, por favor. Jó, capítulo 4. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Sem tentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Agora, irmãos, Jó capítulo 15. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. E por fim, meus irmãos, Jó capítulo 22. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Como objetivo geral da lição nós temos destacar o pensamento teológico de Elifaz, que faz uma defesa contundente da religião tradicional, segundo a qual somente os pecadores sofriam. Já para os objetivos específicos, como teremos 3 tópicos nessa lição, temos também 3 objetivos específicos. Para o tópico 1, nós temos apontar a defesa de Elifaz acerca da justiça retributiva. Já para o tópico 2, mostrar a associação de Elifaz a respeito do pecado à quebra da tradição religiosa. E, enfim, para o tópico 3, identificar o abismo que Elifaz diz existir entre o Criador e a criatura. Meus irmãos, antes de iniciarmos o comentário propriamente dito, gostaria de lembrá-los que aqueles que assim desejarem podem fazer o download das notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula.
O link para download do arquivo estará aqui na descrição deste vídeo. Ou se os irmãos estiverem assistindo esta aula ali no nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo da janelinha deste vídeo ali na página. Isto posto, meus irmãos, vamos para o comentário, introdução. Nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz, na realidade os discursos, porque foram 3. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que, para Elifaz, a justiça retributiva, preste atenção neste termo, justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. O comentarista, meus irmãos, baseia esta lição nos 3 pilares da teologia de Elifaz. O primeiro deles, o primeiro pilar, é justamente a teologia retributiva. O segundo pilar é a tradição religiosa e, por fim, o terceiro pilar é a transcendência divina. Para ele, Jó contrariou este ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. Aqui, meus irmãos, o comentarista pontua que Jó, por ter defendido a sua justiça e a sua retidão, estaria ferindo a religião tradicional segundo o entendimento de Elifaz. E esse Elifaz, ele defendia o que nós podemos chamar de teologia retributiva, que nós veremos a seguir no tópico 1. Como ponto central da lição nós temos: não só os pecadores sofrem. Chegamos então, meus irmãos, ao tópico 1, os pecadores no contexto da teologia retributiva. Aqui neste tópico nós veremos então o primeiro pilar da teologia de Elifaz. Subtópico 1, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, ou seja, a justiça retributiva. Esse pensamento teológico tradicional que o comentarista citou aqui a respeito de Elifaz está ligado diretamente ao que chamamos de senso comum. Senso comum, conforme eu já expliquei em aulas anteriores, é aquele pensamento popular. E esse pensamento é adquirido através da observação e motivado ou influenciado diretamente pela opinião das pessoas. Então vejam que este pensamento teológico tradicional nada mais era do que o que as pessoas achavam, acreditavam a respeito da teologia, acreditavam a respeito do que era o relacionamento, do que era certo, no relacionamento com Deus. E ainda segundo o comentarista, essa questão da justiça retributiva era algo comum na chamada literatura sapiencial, ou seja, naquela literatura que transmite conhecimento. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Aqui, meus irmãos, o comentarista nos dá, então, a definição da teologia retributiva ou da justiça retributiva, que é justamente a aplicação daquela história da lei de causa e efeito. E o que significa essa questão de causa e efeito? Significa que tudo aquilo que eu recebo foi gerado através de uma causa, vamos dizer assim, eu provoquei, eu fiz alguma coisa, e aquilo que eu fiz traz para mim um resultado. Se eu fiz algo de bom, o resultado que vem para a minha vida é algo bom. Se eu fiz algo ruim, o resultado que vem para a minha vida é algo ruim. Subtópico 2. O homem colhe o que plantou. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5,
em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então vejam, meus irmãos, aqui nós temos uma explicação clara, ou uma indicação clara que ele era um defensor da teologia retributiva, ou seja, a pessoa faz o mal, ela recebe o mal. A pessoa faz o bem e ela, por consequência, recebe também o bem. Na mente de Elifaz, isto era uma lei absoluta. A pessoa fez o bem, ela necessariamente precisa receber o bem. A pessoa fez o mal, necessariamente a pessoa precisa receber o mal. Era uma lei certa, causa e efeito. Era nisso que Elifaz acreditava. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. Vejam que interessante esse texto. Habitamos em um universo moral que exige consequência das nossas ações. A Bíblia nos mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os bons e pune os maus. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Aqui, meus irmãos, temos um ponto importante a ser mencionado. Esse princípio de causa e efeito, ele é apresentado na Bíblia como correto. Vejam que interessante. É apresentado na Bíblia. E o salmista, e o comentarista se utiliza, por exemplo, do Salmo 1 para comprovar essa teoria. Como ele diz aqui, no Salmos 1, no versículo 6. Mas também encontramos outras passagens que nos falam a mesma coisa. Conforme nós lemos em lições anteriores, vamos repetir essa leitura. Vamos ler Oséias, no capítulo 8, versículo 7, na parte A, na Nova Versão Internacional. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Então, meus irmãos, nesse início de aula, é importante, no início da lição, é importante que os irmãos memorizem essa questão. Elifaz estava defendendo essa questão da causa e efeito como sendo absoluta. A pessoa fez o bem, recebe o bem. A pessoa fez o mal, recebe o mal. E nós vimos agora que este também é um conceito bíblico. Nós encontramos isso na Bíblia. Aqueles que semeiam ventos, eles cegam tempestades. Ou seja, as nossas colheitas, elas dependem daquilo que nós plantamos. Aquilo que nós recebemos depende diretamente daquilo que nós fazemos. Então, essa lei da causa e efeito, ela encontra base bíblica. Mas o erro de Elifaz, meus irmãos, não é em cima do conceito. O erro de Elifaz é em cima da aplicação do conceito e também das motivações que o levaram a defender este conceito. Nós veremos essa questão mais detalhadamente durante a lição. Mas então, só para recapitular, Elifaz defendia a questão da justiça retributiva ou da teologia retributiva, que é um conceito que nós encontramos na Bíblia, porém ele defendia de uma forma errônea. A aplicação que ele fazia deste conceito é que estava errada. E também a motivação estava errada. Então nós veremos que, mesmo que nós tenhamos um conhecimento correto a respeito de algumas doutrinas, alguns conceitos bíblicos, nós precisamos tomar cuidado a respeito de como é que nós aplicamos estes conceitos. Muitas vezes nós podemos aplicar errado algum conhecimento que é verdadeiro, como fez Elifaz. Então é muito importante que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo para aplicar os conceitos bíblicos que nós aprendemos. E não assim, sair aplicando os conceitos bíblicos de acordo com o que diz aí o senso comum. Todo mundo faz isso, todo mundo fala aquilo a respeito desse ou daquele versículo. Então a pessoa vai como se fosse acompanhando a manada. Não. Nós, como seres inteligentes, nós como cristãos, temos a mente iluminada pelo Espírito Santo, nós não podemos ir com a manada, meus irmãos. Nós temos que analisar, nós temos que parar, analisar e pedir a iluminação do Espírito Santo para que possamos aplicar a palavra de Deus corretamente.
Os conceitos e princípios bíblicos são verdadeiros, mas eles precisam ser corretamente aplicados nas nossas vidas. Vocês vejam o que Satanás fez com o Senhor Jesus Cristo ali, quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo tentado no deserto. Vocês se lembram que a primeira menção que o nosso inimigo fez para o Senhor foi a respeito de comida. O Senhor Jesus Cristo estava com fome, 40 dias em jejum, estava com fome. O inimigo se apresentou diante dele e disse: se tu és o Filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães. E o que o Senhor Jesus Cristo disse a ele? Respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor Jesus Cristo ainda disse para o inimigo: está escrito. E o que ele fez e o que o inimigo fez depois? Se utilizou da palavra de Deus, se utilizou de um conceito, de uma promessa de Deus contida na palavra, para tentar fazer com que o Senhor Jesus Cristo pecasse, errasse. Ele disse, levou o Senhor Jesus Cristo no pináculo do templo e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Vejam, à primeira vista, poderíamos pensar que o inimigo estivesse com razão. Por quê? Porque ele estava citando a Bíblia, ele estava citando um conceito bíblico, porém com uma aplicabilidade de forma errada. E o Senhor Jesus fez o quê? Rebateu essa ideia errada com uma outra palavra de Deus, onde ele disse: mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Vejam então, meus irmãos, que através desses conceitos nós vemos que não basta, nós conhecermos os conceitos, conhecermos a palavra de Deus, memorizarmos os versículos. É muito importante que nós tenhamos entendimento a respeito de como utilizar este conhecimento. Ou seja, aí como mencionamos em aulas anteriores, é justamente a utilização da sabedoria. E é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria para nós aplicarmos a palavra de Deus. Aqui Elifaz tinha até o conceito correto, porém a aplicação deste conceito que foi errada e também a motivação, como nós veremos na sequência desta lição. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó, então, assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Aqui, meus irmãos, neste texto é claro que Elifaz, baseado na teologia da retribuição, estava acusando Jó de ter pecado. Na cabeça de Elifaz, essa questão da lei da retribuição era absoluta. Se a pessoa fazia bem, tinha que receber o bem. Se a pessoa fazia o mal, tinha que receber o mal. E no caso de Jó, apesar de que ele aparentemente, Elifaz pensava assim, aparentemente tivesse feito só o bem, como ele recebeu o mal, com certeza ele estaria em pecado. Esse era o entendimento de Elifaz, meus irmãos. Se Jó estava passando por dificuldades, por lutas, por tribulação, enfermidade, por todas aquelas catástrofes que o atingiram, certamente Jó tinha pecado. Este era o pensamento de Elifaz, simples assim. Jó está sofrendo? Está. Então, baseado na teologia da retribuição, Jó pecou. Era isso que Elifaz pensava. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Meus irmãos, essa questão de juízo é bastante complicada para todos nós. Eu mesmo já me vi numa situação dessa lá atrás, lá há muitos anos atrás, quando eu olhava para a vida de um irmão. Tem um irmão nosso que é de São Paulo, que mora em São Paulo. Ele passou muitos anos passando grande dificuldade financeira, mas grande dificuldade financeira mesmo, a ponto de, muitas vezes, outros irmãos precisarem ajudá-lo financeiramente.
E aquele irmão era muito próximo, ele congregava numa das igrejas por onde passamos e firmamos uma amizade muito bonita. E eu ficava ao lado daquele irmão, vendo aquelas dificuldades que ele passava. Eu mesmo cheguei a perguntar para ele: meu irmão, mas você não está em pecado? Porque não é possível você passar por tanta dificuldade, por tantas lutas, por tantos problemas. Será que você não está em pecado? Ou seja, meus irmãos, eu mesmo incorri num erro de julgar o irmão, porque olhando para aquela situação que ele passava, eu não achava lógica naquilo. Humanamente falando, eu não achava lógica. E acabei pendendo para esse lado, né, de achar que o irmão estaria em pecado. Mas eu perguntei a ele, eu não julguei a ele, eu simplesmente perguntei: irmão, será que você não está em pecado? Será que não tem nada errado na sua vida para você passar tanta dificuldade, tanta necessidade financeira? Mas depois de muitos anos, meus irmãos, o Senhor começou a abençoá-lo. E hoje eu entendo que realmente aquele irmão precisava passar naquela prova. Eu não sei qual o motivo, talvez para que ele valorizasse a sua humildade, valorizasse, enfim, as coisas que o Senhor colocaria nas suas mãos. Hoje, pela misericórdia de Deus, este irmão é concursado numa prefeitura de uma das cidades ali próximas a São Paulo, tem a vida estabilizada e nós glorificamos a Deus pelo que o Senhor tem feito na vida deste irmão. Mas nós somos muito tendenciosos a julgar as pessoas. Quando a pessoa está numa situação de dificuldade por muito tempo, muitas vezes nós chegamos a pensar: será que essa pessoa não está em pecado? Não é possível. Como eu disse, já aconteceu isso comigo. Mas a própria Bíblia, meus irmãos, nos mostra que nem todas as dificuldades na vida das pessoas são causadas por pecado. Certa feita, os discípulos estavam com o Senhor Jesus Cristo e olharam e viram um cego de nascença e perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os seus pais, para que este nascesse cego? Vejam, meus irmãos, vamos dizer assim, não faz sentido. Como é que os discípulos perguntariam se ele pecou para nascer cego? Como é que ele poderia pecar antes de nascer? Mas vamos deixar de lado esse questionamento dos discípulos e vamos olhar para a resposta do Senhor Jesus Cristo. Porque aquela pessoa havia nascido cego. Os discípulos perguntaram se era ele que tinha pecado. Não era possível ele ter pecado, porque como é que ele vai pecar na barriga da mãe dele? Não tem jeito. Ou os pais pecaram. E o Senhor Jesus Cristo respondeu: nem ele e nem os seus pais pecaram. Mas ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Então nós vemos, meus amados irmãos, que Deus, na sua soberania, determina todas as coisas sobre a nossa vida. E cada pessoa é diferente. Aquela pessoa nasceu cego de nascença, ou nasceu cego de nascença é pleonasmo. Aquela pessoa nasceu cega. Mas não foi porque os seus pais pecaram, foi porque Deus escolheu aquela pessoa para que o poder de Deus se manifestasse na vida dela. E depois que aconteceu o grande milagre, o nome do Senhor foi glorificado na vida daquela pessoa. Então veja, meus irmãos, nós, no nosso pouco entendimento, com a nossa visão limitadíssima, nós não conseguimos entender muitas coisas que o Senhor faz. Cabe a nós simplesmente acreditar, confiar, depositar a nossa fé nas mãos do Senhor, a nossa vida nas mãos do Senhor e crer que Ele tem cuidado de nós. Mesmo que se apresentem dificuldades, mesmo que se apresentem situações que nós não entendamos, nós temos que ter a convicção de que Deus está entendendo. Nós temos que ter a convicção de que Deus está no controle. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Meus irmãos, nós não precisamos entender tudo. Nós precisamos crer naquele que está cuidando das nossas vidas. Subtópico 3, a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava um universo governado por uma lei moral de causa e efeito, como falamos. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Elifaz não estava de todo errado, como comentamos, mas equivocou-se quando pensava que esse pressuposto
Era o único existente. Tratava tratava de parte da verdade, mas não de toda. Sua teologia não se aplicava no caso de Jó. Vejam, meus irmãos, que nessa parte o comentarista faz mais uma vez a confirmação do senso comum da época, que era justamente essa questão da teologia da retribuição, que era baseada na lei de causa e efeito. Só que Jó, meus irmãos, conforme o comentarista coloca, ele se contrapõe, ele se opõe a essa teologia de Jó. Por quê? Porque essa teologia de Elifaz, porque Jó tinha certeza da sua santidade, da sua posição diante de Deus. E mesmo que ele também pudesse pensar, pudesse aceitar essa questão da teologia da retribuição, Jó tinha certeza de que estava correto diante de Deus. Então ele se opôs fortemente às acusações de Elifaz, porque Elifaz estava acusando Jó. Não, se você está passando por isso, é porque você está em pecado. Você precisa se arrepender, você precisa confessar diante de Deus e deixar este pecado para que a sua vida seja restaurada. Mas Jó disse não, eu não estou em pecado, eu estou sofrendo injustamente. E isso, meus irmãos vão ver, causou assim um posicionamento enérgico de Elifaz, porque ele precisava defender essa teologia. Mas Jó se contrapôs, ou seja, se opôs, combateu essa posição porque Jó sabia, tinha certeza, tinha consciência da sua posição de retidão diante de Deus. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Aqui nós vemos, meus irmãos, que quando Jó começou a ser acusado pelo seu, abre aspas, amigo, Jó se revoltou, porque ele tinha consciência da sua condição de justiça diante de Deus. Jó não conseguia compreender o que estava acontecendo. E diante da acusação de seu amigo, Jó se sentiu cada vez mais abandonado por Deus. Isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Aqui vemos, meus irmãos, a indicação de que a mente de Jó estava confusa. Jó também provavelmente cria no senso comum a respeito da lei de causa e efeito. Porém, o que estava acontecendo com a vida de Jó não fazia sentido algum, porque mesmo ele sendo reto, justo, temente a Deus e se desviava do mal, todo aquele flagelo havia atingido a sua vida, contrariando completamente esta lei da causa e efeito. E tinha mais uma coisa, no entendimento de Jó, tudo aquilo que acontecia com o homem dependia da ação ou da aprovação de Deus. Então vejam que Jó já tinha uma consciência de que Deus governava todo o universo. Ou Deus era o causador de todas as coisas, ou no mínimo ele deu permissão para que as coisas acontecessem. Você se lembra o que ele disse para a esposa? Recebemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Ou seja, Jó tinha a consciência, a convicção de que tudo ou estava sob a ordem direta de Deus, ou no mínimo estava sob a permissão de Deus. Então, quanto a isso, quando ele se viu naquela situação de confusão, por quê? Porque ele era correto, ele era certo, ele era reto, temente a Deus. E todo aquele problema, toda aquela angústia estava sendo despejada sobre ele, Jó começou a se queixar para Deus. Na realidade não, começou a se queixar de Deus. E falou que as flechas envenenadas de Deus haviam atingido o seu corpo e que deste veneno das flechas bebia o seu espírito. Jó, meus irmãos, estava completamente confuso em relação a isso. E outro detalhe importante a ser notado, meus irmãos, que esta parte do texto é poesia, ou seja, o escritor queria nos transmitir as emoções que Jó estava sentindo naquele momento. Jó estava completamente confuso e acabou
se queixando de Deus, que as flechas do Todo-Poderoso estavam sobre ele, que ele estava sorvendo, que ele estava bebendo, né? O seu espírito estava bebendo aquele veneno das flechas. Ele estava completamente confuso. Em seguida, Jó se queixa a Deus, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, na segunda parte da resposta que Jó deu a Elifaz, que ele começa os questionamentos a Deus. Leiamos o que diz Jó, capítulo 7, versículo 20, na Nova Versão Transformadora. Se eu pequei, o que fiz, ó vigia de toda a humanidade? Por que fizeste de mim o teu alvo? Acaso sou um fardo para ti? Vejam, Jó iniciou então o questionamento a Deus. Começou a perguntar para o Senhor do porquê. Por que ele estava sofrendo daquela forma. Realmente, meus irmãos, momento de bastante confusão e opressão mental. Chegamos agora no tópico 2, que diz os pecadores no contexto da tradição religiosa. Aqui nós veremos então o segundo pilar da teologia de Elifaz. Subtópico 1. Ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Vocês se lembram que eu comentei que o conceito de Elifaz a respeito da teologia da retribuição estava correto biblicamente, mas a aplicação estava errada. Vejam, aqui o comentarista diz que Elifaz estava preocupado com o que estava acontecendo com Jó. Por quê? Porque se Jó estivesse certo, a religião que eles defendiam estaria errada. Por quê? Porque eles baseavam a sua religião justamente nessa questão, né? A sua tradição religiosa, nessa questão da lei da retribuição. As pessoas fazem o bem, recebem o bem, e as pessoas fazem o mal, recebem o mal. Se aquilo que estava acontecendo com Jó fosse realmente daquela forma que Jó estava dizendo, que ele era inocente de tudo aquilo, toda a base da religião tradicional iria cair por terra. Por quê? Porque se Jó fosse justo e estava sofrendo, tudo aquilo que eles criam, né, nessa lei da retribuição seria deixado de lado, seria colocado por terra. Por quê? Porque Jó, sendo justo sofrendo, aquilo que eles defendiam estava errado, ou seja, ninguém iria mais acreditar naquilo, iria desmerecer a tradição religiosa. Veja então qual foi a motivação de Elifaz, a proteção da religião tradicional. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso, Elifaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Vejam então, meus irmãos, os esforços de Elifaz em defender o seu ponto de vista. Ele chegou a atacar verbalmente Jó, duvidando da retidão e da justiça do patriarca de Uz. Inclusive, meus irmãos, no texto de Jó, no capítulo 15, versículo 4, Elifaz está tentando dizer que Jó quer fazer com que o temor de Deus seja desprezado. Vamos ler esse texto de Jó 15:4 na Almeida Revista e Corrigida. E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus. Então essa questão do tens feito vão o temor, conforme eu disse aos irmãos, que se Jó conseguisse provar que ele era justo, estava sofrendo, as pessoas iriam passar a desprezar o temor de Deus. Ou seja, não preciso ter temor de Deus. Por quê? Porque essa regra da justa retribuição não vale de nada, porque Jó, sendo justo, sofreu, a regra cai por terra.
E isso, na mente de Jó, iria fazer com que as pessoas desprezassem o temor a Deus. Vejam só o que estava motivando o amigo de Jó a ser contundente, a acusá-lo de estar em pecado. Ele estava defendendo a religião, abre aspas, tradicional. Subtópico 2, uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar o seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Vejam, meus irmãos, que Elifaz estava defendendo, estava sendo contundente na sua defesa da religião tradicional. Então, inclusive, ele disse aqui, conforme o comentarista pontuou, que Jó não era o mais sábio, nem o mais velho, porque lá entre eles, entre os que defendiam aquela religião tradicional, aquela teologia tradicional, existiam pessoas muito mais velhas do que o pai de Jó. E ele estava combatendo essa questão de Jó querer derrubar essa religião tradicional, minando este conceito da causa e efeito, conforme eu acabei de mencionar. Subtópico 3, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente no argumento de Elifaz. Jó, meus irmãos, chama os seus, abre aspas, amigos de péssimos consoladores. Esse texto está lá em Jó 16, versículo 2, na Nova Versão Transformadora. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida de forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Sacrílego é aquela pessoa que apostata da fé, aquela pessoa que pega o que é sagrado e meio que desrespeita, um sacrilégio, né? Você pegar alguma coisa que é sagrada e desrespeitar. Então aqui é importante nós lembrarmos mais uma vez que o estilo literário destas passagens de Jó, da parte central do livro de Jó, é poético. E existe um negócio chamado licença poética, onde algumas regras que são utilizadas, por exemplo, na prosa, algumas regras gramaticais que são utilizadas nos textos, abre aspas, mais sérios, mais formais, na questão da licença poética, dentro da poesia, meio que, abre aspas, pode-se tudo, pode-se até escrever-se errado no que diz respeito à norma culta. Sendo poesia, ela é aceita pelos leitores. Então, neste caso, nós precisamos ler, nós precisamos compreender este texto de Jó como sendo a expressão do seu sentimento. Não levar o texto no que diz respeito a como se fosse uma prova, porque, como o comentarista disse aqui, transformaria Jó num sacrílego, num profano, vamos dizer assim. Por quê? Porque Jó estava externando, né, o seu sentimento, externando as suas emoções, e ele não estava blasfemando a respeito de Deus, e sim ele estava externando as suas emoções. E nós precisamos analisar as palavras de Jó como sendo realmente poesia, como sendo realmente pura emoção, porque senão, conforme o comentarista escreveu, nós tenderíamos a considerar que realmente Jó pecou, que realmente Jó fez algo terrível contra o seu Deus, atribuindo culpa a Deus, sendo que Deus não teve culpa nenhuma. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra, mas o homem de Uz apelava aos céus. E Jó, meus irmãos, até se justifica. Leamos o que está escrito em Jó, no capítulo 6, versículo 5, na Nova Versão Transformadora. Os jumentos selvagens não zurram ao não encontrar capim? Os bois não mugem quando não têm alimento? O que ele quis dizer nesse versículo?
quando os animais buscam comida e não encontram, eles começam a emitir som, por exemplo, os jumentos urram e os bois mugem como se fosse um pedido, uma reclamação, uma contestação de Deus. O próprio Jó diz isso. E ele usa, vamos dizer assim, esse conceito de que a criatura pode pedir ao seu Deus, pode, abre aspas, reclamar ao seu Deus, suplicar ao seu Deus por alguma coisa, quando ele busca e não encontra, e é justamente nesse conceito que Jó se apoia. Ele estava reclamando para Deus, questionando ao Senhor sobre a situação que ele estava, justamente por uma grande necessidade. Jó estava recorrendo a alguém no céu, a única pessoa que poderia ajudá-lo, o seu Deus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós vemos a angústia de Jó. Aqueles seus, abre aspas, amigos que deveriam consolá-lo e defendê-lo, eram justamente os que estavam acusando a ele. Por conta de todas estas pressões, Jó sente a necessidade e clama por alguém que o ajude, que interceda por ele, que se apresente junto com ele diante de Deus para que ele provasse a sua inocência. E conforme o comentarista pontuou, meus irmãos, esta atitude de Jó, além de ser poética, ela também é profética. Por quê? Porque ela aponta para o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Leiamos o que diz 1 de João, capítulo 2, versículo 1, na Nova Versão Transformadora. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Vejam, meus irmãos, Jesus Cristo é o mediador, Jesus Cristo é o advogado, Jesus Cristo é quem intercede por nós diante do Pai. E Jó, em virtude da acusação dos seus inimigos, em virtude de não ter recebido apoio daqueles que se diziam amigos, ele sentiu a necessidade de ter um mediador diante do Senhor. Então, conforme o comentarista disse, o texto é poético, mas tinha um significado profético, apontando para a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso advogado, o nosso mediador diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Chegamos agora, meus irmãos, no tópico 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Aqui nós veremos então o terceiro pilar da teologia de Elifaz. Sob tópico 1, Deus não se importa com quimeras humanas. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Essa questão da quimeras humanas, do jeito que está sendo citado aqui, meus irmãos, nos dá a entender que os seus significados são dificuldades ou problemas. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Meus irmãos, a transcendência divina está relacionada ao fato de que Deus é infinitamente maior e melhor em todos os aspectos do que qualquer criatura criada. Na realidade, não há como comparar Deus com a criatura. Deus realmente é transcendente, ele é infinitamente maior, mais abrangente, mais poderoso, melhor, maior e melhor em todos os quesitos,
em relação às suas criaturas. Isso então é a transcendência de Deus. Ele transcende, é muito maior, muito, é algo que a nossa mente não consegue atingir. E mais uma vez, meus irmãos, o conceito que Elifaz tinha a respeito da transcendência de Deus não era errado. Assim como o conceito que ele tinha a respeito da teologia retributiva não estava errado, o que estava errado era como ele aplicava isso. O conceito de Elifaz a respeito da transcendência de Deus também não estava errado. Mas o que estava errado era justamente a aplicação que Elifaz fazia, ou fez deste conceito que era verdadeiro. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que, por isso, Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras, em dificuldades humanas, principalmente nas do pecador Jó. Segundo o comentarista pontuou no livro de apoio, Elifaz acreditava que o Deus onipotente, majestoso e maravilhoso não deveria se rebaixar para dar atenção a um pecador como Jó. Na mente de Elifaz, Jó deveria conformar-se, reconhecer o seu lugar de insignificância e conformar-se com o julgamento de Deus que tinha caído sobre ele e se arrepender. Vejam que coisa terrível. Elifaz achando que Deus não deveria se rebaixar para prestar atenção em Jó. O seu entendimento, o entendimento de Elifaz a respeito da transcendência estava correto. Deus é gigantesco, é maravilhoso, é onipotente. Mas o erro de Elifaz foi não levar em consideração o quê? A imanência de Deus. Deus é transcendente, mas também Deus é imanente. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele se relaciona conosco de forma individual. A teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na Terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, repetindo o que eu havia dito, Elifaz tinha o conhecimento correto a respeito da transcendência do Senhor, mas a aplicação estava completamente errada. E outra coisa, ele só tinha um conhecimento parcial, porque ele conhecia a transcendência de Deus, mas não conhecia a imanência de Deus. E ele julgava tudo em cima do seu conhecimento pela metade, do seu conhecimento limitado. E tem outra coisa, a Bíblia diz completamente ao contrário do que Elifaz defendia. Conforme o comentarista pontuou, na mente de Elifaz, Deus era muito grande, com razão, mas que estava muito distante da sua criatura, das suas criaturas, do que estava na terra. Porém, a Bíblia diz algo completamente inverso disso. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus alimenta os passarinhos. Vamos ler o que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 26, na Almeida Revista e Corrigida. Olhai para as aves do céu que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? Vejam, não está claro aqui que Deus, além de ser um Deus transcendente, também é um Deus imanente? Que se preocupa, meus irmãos, até em alimentar passarinhos? O que é isso senão a imanência de Deus? A presença do Senhor muito próximo das suas criaturas, muito próximo dos seres que Ele criou. Glórias ao nome do Senhor. Então isso nos mostra que a teologia de Elifaz, o conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento pela metade. Ele conhecia a transcendência, mas não levava em consideração a imanência. Ele sabia que Deus era grande, maravilhoso, distante, majestoso, mas não tinha consciência de que mesmo Deus sendo transcendente, ele também se preocupava, se relacionava com cada uma das suas criaturas de forma individual. Leamos ainda o que diz Isaías no capítulo 57, versículo 15, ainda na Almeida Revista e Corrigida. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Veja, alto e sublime,
transcendente. Em um alto e santo lugar habito. Ou seja, num lugar alto ele está apontando para um lugar fora do alcance dos homens. Um Deus transcendente, um Deus que é muito maior do que todos. Ele diz aqui, em um alto e santo lugar habito. E também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então vejam, meus irmãos, aqui diz claramente Isaías falando, Deus é transcendente. Num alto e sublime lugar eu habito. No alto e santo lugar eu habito. Mas também com o coração do contrito. No nosso coração, nas suas criaturas, que mostra claramente, que assegura, que comprova claramente a imanência de Deus. Deus está habitando no meio do seu povo. Deus é transcendente, mas também Deus é imanente. Ele está aqui conosco, Ele está aqui em mim, está em você que está nos assistindo. A presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, é a grata ou é a clara confirmação da imanência de Deus. Um Deus tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo habitando dentro de você e de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso a teologia de Elifaz era falha, porque ele tinha apenas metade do conhecimento que ele precisava. E ele se utilizou desse conhecimento pela metade, faltante, para atacar a Jó a respeito de coisas que ele não sabia. Subtópico 2, Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus como Elifaz quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Ou seja, Jó estava sabendo, estava ciente da transcendência de Deus e principalmente Jó estava ciente do poder infinito de Deus, como ele diz aqui, O que a sua alma quiser, isso Deus fará. Então Jó tinha esse conhecimento muito claro na sua mente, que Deus pode todas as coisas. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Isso significa, meus irmãos, que Jó tinha realmente a consciência da imanência de Deus, ou seja, de que Deus não era apenas grande, mas que Deus estava caminhando com ele. Para ele, Deus era um pai próximo de seus filhos. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Realmente, meus irmãos, nós não devemos ter medo de caminhar com Deus. Na realidade, esse deve ser o nosso objetivo, caminhar com Deus. Porque Deus é transcendente, é verdade, mas Ele é imanente, Ele habita conosco, Ele habita em nós, Ele não apenas habita conosco, Ele habita em nós através do Espírito Santo. E essa habitação do Espírito Santo nos mostra, nos prova claramente dessa imanência de Deus, que se preocupa conosco, se preocupa tanto, que enviou a terceira pessoa da Trindade para morar em nós como um selo de propriedade, como uma garantia de que enquanto nós mantivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós estaremos caminhando para Jerusalém celestial. Queridos irmãos, então estamos chegando ao final desta lição, onde analisamos os três pilares da teologia de Elifaz, pilares errados, pilares completamente deturpados, que seria a justiça retributiva, que seria a tradição religiosa, e seria a transcendência de Deus sem levar em conta a imanência. Três pilares da teologia de Elifaz completamente deturpados, completamente fora da verdade.
Ele detinha apenas metade da verdade. E metade da verdade não nos leva a lugar nenhum. E é exatamente isso que aconteceu. Ele falou, mas não conseguiu provar o seu ponto. Porque Jó, mesmo estando confuso em relação ao porquê das coisas aconteceram na vida dele, ele estava convicto da sua sinceridade diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos para a conclusão, queridos irmãos. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos, entre aspas, de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado, a questão da lei da ação e reação. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que Jó havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. É importante, meus irmãos, nós termos em mente o nosso relacionamento com Deus é aquilo que nós temos que lutar e preservar acima de todas as coisas. Jó, apesar de não compreender o que estava acontecendo com ele, Jó estava convicto de que era correto, de que estava completamente inocente diante do Deus Todo-Poderoso. E foi isso, meus irmãos, que o motivou, foi isso que o manteve, mesmo durante momentos de profunda pressão psicológica e profunda confusão mental. Jó se manteve firme, se manteve equilibrado, para que não pendesse para acusar a Deus do que quer que seja. Nós, meus irmãos, também precisamos nos firmar neste exemplo de Jó. Devemos lutar para mantermos a nossa vida de comunhão com o Senhor. Não importe o que aconteça do lado de fora. O que temos de mais importante na nossa vida é a nossa comunhão com Deus. Mesmo que alguém te acuse, mesmo que alguém aponte o dedo para você e te calunie e fale coisas terríveis ao seu respeito. Meu irmão, minha irmã, o que importa é o seu relacionamento com Deus, a sua consciência para com o Senhor nosso Deus. A Bíblia diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos caluniarem por causa do meu nome, ou seja, por causa do relacionamento que nós temos com Cristo Jesus. Se nós formos perseguidos, caluniados por sermos servos do Senhor, é motivo de nós nos alegrarmos. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos isso em mente. O nosso relacionamento com Deus é o que nós temos de mais importante nessa vida. Nós nunca, ouçam-me, nós nunca podemos perder este relacionamento, porque se nós nos deixarmos perder, se nós nos permitirmos perder este relacionamento, o nosso destino eterno estará comprometido. Não importa o que falam de você, não importam as calúnias que lançam sobre você ou sobre mim. O que importa é o nosso relacionamento com Deus, porque é este relacionamento que tem poder para nos levar para o céu. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos, meus irmãos, aguentar firmes, porque, como eu disse na aula passada, a nossa tribulação, a nossa angústia, não pode se comparar com a glória que está reservada para cada um de nós. Resista, meu irmão, resista, minha irmã, resistamos todos nós, porque ao que vencer, o Senhor recompensará. Tu, porém, vai até o fim, disse o Senhor a Daniel, que você e eu possamos ir até o fim, vencendo, e possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana com a lição de número 7. Graça e paz, que Deus vos abençoe.